Você já sentiu que estava vivendo uma vida que não é realmente sua, como se estivesse usando uma máscara que lhe foi dada antes mesmo de ter a chance de escolher? Desde o momento em que nascemos, a sociedade começa a nos moldar, ensinando quem devemos ser, o que devemos desejar e até como devemos pensar. Mas, e se eu lhe dissesse que muito do que você acredita ser você é apenas uma construção, uma identidade moldada por forças externas e não por sua própria essência verdadeira? Carl Jung, uma das maiores mentes da psicologia, chamou isso de falso eu, uma persona que desenvolvemos para se encaixar na sociedade, enquanto suprimia as partes mais profundas e mais autênticas de quem realmente somos. Hoje, vamos desvendar como essa falsa identidade é criada e, mais importante, como você pode se libertar. Quando crianças, somos como telas em branco, absorvendo tudo ao nosso redor, as expectativas de nossos pais, normas culturais, crenças religiosas e valores sociais. No começo, não questionamos essas influências. Assumimos que eles são naturais, tão inquestionáveis quanto o ar que respiramos. Mas aqui está a verdade: eles não são naturais. São construções transmitidas de geração em geração, moldando-nos no que a sociedade considera aceitável. Pense nisso: quantas de suas crenças sobre sucesso, amor ou felicidade são verdadeiramente suas? Você decidiu como é uma vida boa, ou foi pintada para você por outras pessoas? Se você nasceu em uma família diferente, um país diferente, um momento diferente, ainda teria os mesmos valores? É aqui que o falso eu começa, na adoção silenciosa de papéis, rótulos e expectativas que podem não ter nada a ver com quem você realmente é. Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos para navegar pelo mundo, para ser aceita, para ser amada. É necessário até certo ponto. Afinal, devemos funcionar dentro da sociedade. Mas o perigo está em confundir a máscara com o nosso rosto verdadeiro. Por quando nos identificamos plenamente com essa persona externa, perdemos o contato com o nosso eu mais íntimo, a essência mais profunda que permanece escondida sob camadas de condicionamento. Mas o que acontece quando vivemos apenas por esse falso eu? Ansiedade, insatisfação, uma sensação de que algo está faltando, mesmo quando parecemos ter tudo. Você já sentiu que estava desempenhando um papel, recitando linhas de um roteiro que nunca escreveu? Este é o custo psicológico de negar sua verdadeira natureza. Jung acreditava que reprimir nosso autêntico eu leva a um conflito interior. As partes de nós que não se encaixam na persona, nossos desejos, nossos medos, nossas peculiaridades únicas, não desaparecem. Eles estão simplesmente enterrados no inconsciente, formando o que ele chamou de sombra. Quanto mais suprimimos, mais lutamos. Podemos perseguir sucesso, relacionamentos ou riqueza material, esperando que eles preencham o vazio. Mas no fundo, sentimos que algo está errado. Considere as pessoas que alcançam tudo o que a sociedade diz que deve fazer. Las felizes, uma prestigiada carreira, segurança financeira, reconhecimento social, apenas para se sentirem vazios. Este é o falso eu em ação. Isso nos mantém correndo, lutando, atuando, mas nunca em paz. E, a menos que o confrontemos, corremos o risco de acordar um dia com a percepção de que vivemos uma vida que não era verdadeiramente nossa. Então, como nos libertarmos? O primeiro passo é a consciência. Você não pode escapar de uma prisão que não vê. Comece a questionar as crenças que você herdou. Pergunte a si mesmo: é isso que eu quero? Essa crença está alinhada com minha verdade interior? Ou é algo que eu simplesmente aceitei sem dúvida? Jung enfatizou a importância da individuação, o processo ao longo da vida de se tornar quem você realmente é. Além do condicionamento social, isso requer profunda autoexploração. Significa ouvir a voz tranquila dentro de você que foi abafada pelo barulho das expectativas. Significa abraçar o desconforto, porque a verdade é frequentemente perturbadora. Uma das maneiras mais poderosas de se reconectar com seu eu autêntico é através do diálogo interno, diário, meditação ou até conversas honestas consigo mesmo. Pergunte: se eu tirei tudo o que me disseram que deveria ser, quem eu seria? A resposta pode não vir imediatamente, mas todo momento de auto-inquérito enfraquece o aperto do eu falso. A jornada de volta ao seu verdadeiro
Eu não é rejeitar completamente a sociedade ou abandonar todas as responsabilidades. É sobre integração, aprendendo a navegar no mundo sem se perder nela. Trata-se de recuperar as partes de você que foram silenciadas e permitindo que elas respirem novamente. Ponto. Imagine acordar um dia e perceber que você não precisa mais provar nada a ninguém, que seu valor não está ligado à validação externa, que você pode simplesmente ser. Esta é a essência da verdadeira liberdade. A sabedoria de Jung nos ensina que a autoconsciência é a chave para a libertação. No momento em que você começa a ver o falso eu para o que é, um papel, um construto que você cria, a possibilidade de algo maior, surge uma vida que é autenticamente sua. E isso, talvez, seja onde a vida real realmente começa. A sombra não nasceu, é criada na infância. Somos crus e não filtrados, expressando todas as emoções livremente. Mas à medida que crescemos, aprendemos que algumas emoções são boas e outras são ruins. Somos elogiados quando nos comportamos de uma certa maneira e envergonhamos quando não. A criança que expressa raiva é repreendida. Aquele que chora demais é instruído a endurecer. Aquele que questiona a autoridade é rotulado como difícil. Com o tempo, nos adaptamos. Nós reduzimos as partes de nós mesmos que não se encaixam na sociedade de moldes. A raiva não desaparece, apenas é enterrado. A tristeza não desaparece. Ele se esconde sob um sorriso forçado. O desejo de liberdade e rebelião não desaparece. Ele se transforma em ressentimento silencioso. Todos esses aspectos reprimidos formam o que Jung chamou de sombra, a parte de nós que rejeitamos, mas nunca realmente escapamos. Mas a sombra não fica em silêncio. Ele se infiltra em nossas vidas de maneiras que não reconhecemos. Ele aparece em nossos medos irracionais, da maneira como julgamos os outros, nos padrões autossabotadores que não conseguimos quebrar. Achamos que estamos no controle, mas, na realidade, a sombra está puxando as cordas por trás da cortina. Você já não gostou de alguém sem saber por quê, ou reagiu de uma maneira que se surpreendeu até mesmo? Essa é a sombra no trabalho. Ele prospera em segredo, influenciando nossas emoções, nossos relacionamentos e nossas decisões sem nossa consciência. E quanto mais negamos, mais poder ele ganha. Mas há uma saída. Jung acreditava que o caminho para o verdadeiro autoconhecimento está na integração da sombra, não eliminando-a. O objetivo não é ser puro ou perfeito, mas ser inteiro. Isso significa enfrentar as partes de si mesmo que você está evitando. Significa perguntar: do que tenho vergonha? De que partes de mim eu suprimi? Em vez de afastar esses aspectos, isso significa trazer-los para a luz. Quando você integra sua sombra, algo poderoso acontece. Você para de ser controlado por forças inconscientes, para de projetar seus medos nos outros e se torna mais autêntico, mais livre, porque a força real não é encontrada na negação, é encontrada na coragem de se enfrentar completamente, sem medo. Depois de fazer, você começa a desbloquear algo ainda maior: o caminho para a individuação, a jornada de se tornar seu verdadeiro eu. Desde o momento em que nascemos, recebemos um roteiro, um conjunto predefinido de papéis, crenças e expectativas que nos dizem quem devemos ser. Usamos máscaras para se encaixar, reprimir as partes de nós mesmos que não se alinham às normas sociais, e vivemos sob a ilusão de que estamos fazendo escolhas livremente. Mas, sob todo esse condicionamento, existe algo mais profundo: o verdadeiro eu esperando para emergir. Carl Jung chamou o processo de descobrir essa verdadeira auto-individuação, a jornada ao longo da vida de integrar todos os aspectos de quem somos, tanto a luz quanto a escura, os conhecidos e os ocultos. A individuação não se trata de autoaperfeiçoamento no sentido convencional. Não se trata de se tornar melhor alguém. Trata-se de se tornar alguém real. Mas essa jornada não é fácil. Requer desmantelar ilusões, questionar tudo o que você pensou que sabia sobre si mesmo e abraçando o desconforto da transformação. É a coisa mais desafiadora que você já fará, mas também a mais libertadora. Como uma vez que você entra no caminho da individuação, você para de viver como uma versão fragmentada de si mesmo e começa a experimentar a vida como um ser todo integrado. Para a maioria das pessoas, a identidade é algo emprestado. É moldado por pais, professores, tradições culturais e expectativas sociais. Mas o que acontece quando você começa a questioná-lo?
O que acontece quando você percebe que a versão sua que você vive não é um verdadeiro reflexo de quem você é, mas uma colcha de retalhos de influências, medos e pressões externas. O primeiro passo em direção à individuação é a conscientização, a capacidade de se ver com honestidade brutal. Você deve perguntar que partes da minha identidade eu escolhi e quais partes foram impostas a mim? Que crenças eu mantenho porque elas são realmente minhas e quais eu simplesmente herdei? Esse nível de auto-investigação é desconfortável porque ameaça a estabilidade do falso eu. Mas sem ele, a verdadeira transformação é impossível. Quando você começa a tirar o condicionamento externo, você inevitavelmente enfrentará resistência, não apenas do mundo ao seu redor, mas de dentro. Os temores do ego mudam. Ele se apega à certeza, mesmo que essa certeza seja construída sobre ilusões. É por isso que muitas pessoas evitam completamente o caminho da individuação. É muito mais fácil se conformar, permanecer dentro dos limites do que é familiar, do que embarcar em uma jornada que não tem um destino claro. Mas para aqueles que estão dispostos a correr o risco, as recompensas são profundas. A individuação é o processo de unificar todos os aspectos fragmentados do eu, a persona, a sombra, os desejos inconscientes e as verdades ocultas em um único todo coerente. Trata-se de se tornar totalmente você mesmo, não apenas a versão. Aqueles que estão dispostos a correr o risco, as recompensas são profundas. A individuação é o processo de unificar todos os aspectos fragmentados do eu, a persona, a sombra, os desejos inconscientes e as verdades ocultas em um único todo coerente. Trata-se de se tornar totalmente você mesmo, não apenas a versão sua que é socialmente aceitável, mas a que existe abaixo de tudo isso. Uma das maiores ilusões do mundo moderno é a crença de que a felicidade vem de realizações externas, status, riqueza, relacionamentos e validação. Mas Jung sabia que a verdadeira realização ocorre apenas quando estamos alinhados com a nossa natureza mais profunda, quando paramos de viver de acordo com scripts externos e começamos a escrever nossos. Imagine acordar um dia com um profundo sentimento de paz interior, não porque sua vida é perfeita, mas porque você finalmente sente que está vivendo como você, sem máscaras, sem pretensões, sem identidades falsas. Apenas a verdade crua e autêntica de quem você é. Este é o presente da individuação, e quando você começa a se entender nesse nível, algo extraordinário acontece e toda a sua percepção da vida muda. Porque a autoconsciência não é apenas saber quem você é. Trata-se de desbloquear o poder de transformar tudo ao seu redor. A maioria das pessoas passa pela vida no piloto automático, reagindo em vez de refletir, seguindo os caminhos que nunca escolheram conscientemente. Eles perseguem objetivos que foram informados de que os faria felizes, adotaram crenças que nunca questionaram e suprimiriam os sentimentos que nunca entendiam completamente. E, no entanto, no fundo, algo parece como uma voz silenciosa sussurrando que há mais na vida do que isso. Essa voz é a autoconsciência. É a base de toda transformação pessoal, a chave que desbloqueia tudo. Sem ele, permanecemos prisioneiros de padrões inconscientes, presos em ciclos de autossabotagem, confusão e insatisfação. Mas, no momento em que nos voltamos para dentro e começamos a realmente nos entender, tudo muda. Nossas decisões se tornam intencionais, nossas emoções se tornam mais claras, e a própria vida assume um senso mais profundo de significado. A autoconsciência não é apenas conhecer seus pontos fortes e fracos. Trata-se de entender as forças ocultas que moldam seus pensamentos, emoções e comportamentos. Trata-se de reconhecer seus gatilhos, seus medos, seus desejos mais profundos e as crenças que silenciosamente o controlam há anos. Mais importante, trata-se de recuperar o poder de escolher quem você se torna. Pense nisso: quantas vezes você reagiu a uma situação de uma maneira que mais tarde deixou você se perguntando por que eu fiz isso? Com que frequência você se sentiu perdido, sem saber o que realmente deseja ou preso em padrões que não consegue quebrar? Essas lutas não vêm de falta de esforço ou inteligência. Eles vêm de falta de autoconhecimento. Você não pode mudar do que não tem conhecimento. Jung acreditava que grande parte do sofrimento humano decorre da falta de integração entre a mente consciente e inconsciente.
As emoções que reprimimos, os medos que ignoramos e os padrões que não reconhecemos não desaparecem. Eles nos controlam das sombras. Mas no momento em que iluminamos eles, quando paramos de correr e começamos a observar, tudo começa a mudar. A verdadeira autoconsciência requer honestidade radical. Significa ficar sentado com desconforto, enfrentando verdades que você pode não querer ver e aceitar. Se totalmente, falhas e tudo. Mas quanto mais você faz isso, mais clareza você ganha. Você começa a entender por que se sente como se sente, por que faz as escolhas que faz, e o mais importante, como mudar os aspectos da sua vida que não o servem mais. A maior ilusão de todos. Quanto mais você faz isso, mais clareza você ganha. Ponto. Você começa a entender por que se sente como se sente, por que faz as escolhas que faz, e o mais importante, como mudar os aspectos da sua vida que não o servem mais. A maior ilusão de tudo é que somos impotentes, que somos vítimas de circunstâncias, que nossas personalidades são fixas e que nosso passado nos define. Mas a autoconsciência revela uma verdade diferente. Estamos em constante evolução e temos a capacidade de reescrever nossa própria história. No momento em que você para de viver inconscientemente e começa a fazer escolhas intencionais, assume o controle do seu destino. E é quando a vida realmente começa. Se este vídeo ressoou com você, assine e deixe um tipo. Realmente ajuda a apoiar o canal. Publicamos vídeos todos os dias explorando a filosofia, a autodescoberta e as questões mais profundas da vida. Vejo você no próximo ponto.